Elba, estamos aqui em Brasília depois de mais de um dia de reuniões intensas, aquela correria clássica de Brasília. O que que você percebe neste momento tão crucial, tão intenso do setor elétrico brasileiro com relação ao nosso querido tema de armazenamento? Marcos, boa. Hoje eu tive um almoço nesses vários. Hoje eu acho que eu tive uns 6 eventos, assim, reuniões, eventos. E no almoço, a pessoa que é de fora, né, é dinamarquesa, falou: Olha, por que que as pessoas vêm tanto para Brasília e por que que Brasília está tão cheio, né? Aí eu falei: Bom, primeiro que existe uma característica deste governo, né, do governo Lula, que ele é um governo muito aberto às conversas. Então a gente tem sempre o que falar com o governo Lula, com os ministérios e tal. Esse é um fator. Segundo, e talvez o mais importante de todos, é que o Brasil está passando por um momento muito grande de transformação nos setores mais relevantes da economia. Destaco 3 setores: energia, mineração e bioeconomia. Sim. Terceira razão, por que que Brasília está tão lotada? Porque nós vamos sediar a COP30 no Brasil. Então, são muitos temas que fazem com que as discussões venham para cá. E discussões essas, como a nossa de armazenamento, que a gente está construindo toda uma base legal, regulatória, para que a gente tenha investimentos em armazenamento, talvez em outro momento a gente poderia ter feito esse evento, essa agenda em São Paulo ou Rio de Janeiro. E esse evento ele nasceu em Brasília e eu acho, Marcos, que ele tem que ficar em Brasília para sempre pelo fato de ter nascido aqui. E ele está aqui porque as discussões que estão sendo feitas neste momento, esse processo de transformação que o Brasil está vivendo e de uma visão integrada de indústria, essa visão está sendo trazida para a energia também. Energia agora não é mais setor elétrico, não é mais pensar em eólica ou solar isoladamente, né? Energia é você pensar em soluções energéticas. E soluções energéticas que vão trazer soluções limpas, renováveis e sustentáveis para uma matriz que o Brasil quer ter, para uma matriz que o Brasil quer oferecer para o mundo enquanto líder na transição energética. O Brasil fala sempre do seu potencial de líder de transição energética, tem um grande potencial, mas quando é que nós vamos transformar esse potencial em realidade? E esse processo de transformação do potencial em realidade, ele está acontecendo. Às vezes a gente não percebe, porque a gente está no meio dele. E às vezes fica até ansioso, querendo que seja muito rápido. Mas o que aconteceu ano passado? Nós tivemos uma série de leis relevantes sendo aprovadas no país. Mercado de carbono, o projeto de lei do mercado de carbono está no Congresso há muito tempo. Ele é muito importante para o nosso tema de baterias. Parece que não, mas tem tudo a ver. Por quê? Nós temos que promover nesse país um novo modelo econômico, um novo modelo de demanda por energia, em que a gente vai ter uma demanda sustentada no longo prazo, que a gente vai precisar de muita energia. E essa energia, ela vai vir numa modelagem de soluções energéticas, com muita energia renovável, eólica, solar, as hidrelétricas que nós temos, e nós temos que trazer tecnologia, temos que trazer inovação, e as baterias elas vêm nesse contexto. Elas são soluções para esse sistema que está se formando. É uma nova forma de se Sem fazer dúvida, energia. sem dúvida. E eu diria mais, o setor elétrico brasileiro hoje, ele está estressado em vários pontos muito relevantes. Uhum. A gente vive o vertimento, né, efetivamente o desperdício de potencial de geração. Sim. A gente vive um momento onde a gente estressa os limites da geração distribuída da forma como foi concebida. Uhum. A gente vê pressões e reivindicações de questionar certos subsídios que fizeram muitíssimo sentido no seu momento de implantação, mas que perduraram, né? E eu acho que a nossa visão de como que esse setor precisa evoluir, ela amadureceu muito ao longo dos últimos anos. E eu lembro quando a gente começou a debater o mérito das renováveis, lá uns 5 anos atrás, ou 10 anos atrás, a gente sempre falava, olha,
como é legal você ter eólica, é legal ter solar, porque é uma fonte de energia limpa, ela é competitiva, né? Parques eólicos, fator de capacidade de 50%, 60% só no Brasil tem. Energia solar extremamente produtiva, gera emprego, então todo esse discurso, mas eu reconheço que foi um discurso bastante reduzido no sentido que a gente só olhava o mérito dessa tecnologia. Sim. A gente nunca olhou para dizer, beleza, e qual é o impacto que a gente provoca com isso no sistema elétrico como um todo. Lembra uma fala do Cristiano do INS que falou no sistema hidrotérmico éramos felizes e não sabíamos. No sentido de ser uma operação extremamente simples. Tá? Sim. Hoje a operação do nosso sistema elétrico ela se tornou mais complexa, ela se tornou mais desafiadora. As fontes renováveis não despacháveis e principalmente a GD, elas desafiam, né, os fundamentos operacionais desse nosso sistema. Enxergo isso como uma enorme oportunidade para o armazenamento agregar, né? E, na verdade, ajudar para que essas novas, que não são mais tão novas, fontes renováveis, atingirem seu pleno potencial. Uma energia solar, ela é competitiva, limpa, pouco impactante e modular, desde que eu consiga atrelar um critério de despachabilidade. Uma grande eólica, ainda mais pensando em offshore, é uma adição maravilhosa, desde que eu tenha também uma certa regulação, uma certa característica de despachabilidade atrelada a ela. Sim. Eu acho que é isso que se abre. Eu vejo nitidamente alguns desafios estruturais. A gente ainda não tem o marco regulatório, deveríamos tê-lo, mas sou confiante que isso vai mudar e que a gente terá esse avanço. A gente hoje não tem uma precificação que revela o real custo de escassez ou de abundância de energia, e a gente ainda não viu a implantação das políticas públicas, por exemplo, de capacidade, que são tão essenciais para a gente. Mas eu vejo que a gente está se aproximando a ter esses elementos implantados. Verdade. Eu estava falando há pouco sobre o nosso modelo de preço, que o nosso modelo de preço, ele nasceu numa concepção de uma matriz hidrotérmica. Sim. E a matriz hidrotérmica deixou de ser uma matriz hidrotérmica principalmente a partir de 2011, quando a eólica passou a ter uma participação muito forte na matriz. Exato. Então, é um modelo de preço que não nos cabe mais, há muito. Ele traz um sinal perverso para os investimentos. Se a gente tivesse um modelo de preço que refletisse exatamente a realidade que a gente está vivendo, talvez a nossa luta para trazer novas soluções seria um pouco mais tranquila. Seria. Mas a gente está ali lutando contra... Porque o mercado é maravilhoso. Se o preço consegue trabalhar e trazer esse sinal, o mercado se desenvolve sozinho. Mas quando você encontra esses problemas pelo caminho, aí fica realmente mais difícil de trazer, inclusive, as inovações. Né? Sem dúvida. E um tema, digamos, uma característica do armazenamento que eu tenho sempre achado bastante gratificante é que você, na verdade, adquire este olhar de olhar as patologias, né, do setor e pensar como transformar ou criar uma solução para endereçar essas e resolver, ou pelo menos amenizar essas patologias e, ao mesmo tempo, criar um modelo de negócios que seja sustentável para esse novo agente, esse agente armazenador. Sim. E aí, o que você acha daqui a uns 5 anos? Como que você vislumbra esse futuro? Eu misturo muito a realidade com o sonho. Né? Muito bom. É uma mistura, que daí eu vou dizer para você o que eu acho daqui 5 anos vai refletir aquilo que eu gostaria que fosse. Sim. Né? Uma visão positivista do que vem a ser. Mas aí a gente tem que fazer um certo toque de realismo. Né? Mas olha só, com tudo que nós estamos discutindo agora e essas várias leis, esses vários planos e o Brasil no debate forte da transição energética, inclusive como provedor de soluções, é um Brasil que a gente está construindo, nós estamos, né? Todos nós estamos. Então, se nós estamos construindo, pode ser que fique bom mesmo, o que a gente está fazendo agora, né? Sim. Então, eu imagino um cenário daqui 5 anos em que a gente realmente consiga trazer para a realidade técnica toda essa concepção
integrada que a gente tem. Na nossa cabeça já está muito claro. Tá muito claro. Nós temos tecnologia o suficiente, né? Nós temos necessidade o suficiente. Aliás, a tecnologia ela vem para atender a necessidade do país, né? E nós temos uma trajetória de sinal de mercado suficiente também. Então, alguns ajustes regulatórios e outros nem tanto, né? Mas, no caso, a gente quer um leilão, né? Exato. Mas um leilão que atenda ali os nossos requisitos, as nossas necessidades. Mas eu imagino num cenário de 5 anos, porque o preço, eu digo o preço nunca é fator, né? O custo da tecnologia nunca é fator. Por quê? Porque a tecnologia avança e ganha escala tão rápido que eu não vou discutir custo agora, vamos discutir lá no dia, e lá no dia é outra história. Então, não tenho dúvidas com relação à competitividade, não tenho dúvidas com relação à necessidade. Então, está muito associada à nossa capacidade de fazer mesmo o que tem que ser feito. E nós estamos fazendo o que tem que ser feito. É porque talvez a gente só tenha uma visão curta do que está sendo feito agora, mas a gente tem que lembrar o que foi feito antes e o que vai ser feito depois. Então, eu imagino um cenário nos próximos 5 anos, pensando Brasil 2030. Como será o Brasil em 2030? Será um país com outro patamar de demanda agregada por energia, um país que vai prover muita solução energética para o mundo, vai atrair muita indústria para cá, muito consumo de energia, via de data centers, hidrogênio, e um país que vai exigir muita solução tecnológica e não há como pensar um país e um sistema integrado como o nosso sem a solução de baterias, porque a gente sabe que bateria não é energia, bateria é muito mais do que isso. São soluções tecnológicas, são soluções energéticas para um sistema complexo como o nosso. Excelente. E seguindo um pouco nessa trilha sonora, eu vejo um país que provavelmente vai passar por um aumento muito significativo da sua demanda. Eu acho que a gente está agora apenas vislumbrando o início da eletrificação do transporte individual. A mobilidade elétrica no Brasil faz muito sentido. Eu sou confiante que a gente vai ter um outro choque de demanda pelos data centers. Sim. E pela eletrificação da indústria. E realmente eu vislumbro uma situação de a gente terá um avanço quase que natural do marco regulatório. Eu sou bastante otimista que a gente vai conquistar ao longo na verdade, do curto prazo, alguns avanços regulatórios importantes que de fato serão fundamentais. Eu espero muito que a gente consiga trazer uma maior transparência de custo da energia elétrica, porque esse sinal de preço para nós será fundamental, sem menor sombra de dúvida. E eu vislumbro um setor elétrico onde a gente tenha a realização do pleno potencial das fontes renováveis. E quando eu falo do pleno potencial, eu vislumbro o uso da fonte eólica ou da fonte solar sem correr o risco de ter 50, 60 gigawatts de divertimento. Com pleno aproveitamento disso, com linhas de transmissão flexíveis. Sim. E também com o GD 3.0, que não é mais aquele GD que vai genuinamente injetar o seu excedente na rede, a tratar a rede elétrica como uma bateria gratuita, que ela não é. Não. E que nunca foi desenhada para ser. Então, eu vislumbro e eu sou confiante que teremos a inserção do armazenamento em todas essas esferas. Sim. Para ter esse setor mais moderno, não pela causa do armazenamento, mas pelo impacto positivo que essa tecnologia é capaz de trazer para a vida de todos nós. Nós estamos construindo isso. Nós estamos então nós construindo vamos fazer isso. juntos. Vamos fazer acontecer. Muito bom. Beleza. Muito Excelente. bom, Marcos.